Olá, meus amigos do Caminho de Damasco, que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Gostaria de, primeiramente, agradecer a toda a diretoria e os organizadores da live em comemoração dos 65 anos da nossa querida Casa Espírita. A comemoração foi linda, foi emocionante. Pudemos até perceber, que estávamos distantes fisicamente, mas os nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles estavam bem conectados, não é verdade? Foi maravilhoso. Então, parabéns a todos os envolvidos, todos os frequentadores, toda a comunidade do Caminho de Damasco. Hoje eu vou falar sobre a caridade, um tema já tão discutido no nosso meio espírita, porém ainda muito pouco compreendido. Se não fosse tão importante, ele não seria o lema da nossa doutrina, que procura reviver o cristianismo. Fora da caridade não há salvação. Mas afinal, o que vem a ser caridade? Nós vamos encontrar muitas definições no dicionário, mas resumidamente, essas definições convergem em fazer o bem para os que precisam. Seria isso. Caridade seria uma ação no bem para os que precisam. Kardec, porém, lá na codificação do Espiritismo, traz um sentido muito mais amplo e abrangente de caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? A resposta dos Espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos procurar entender um pouquinho essa passagem, Ela fala de benevolência para com todos. Afinal, o que vem a ser benevolência? A benevolência ela pode ser definida como uma demonstração de afeto e estima em relação a outras pessoas, revelando ainda altruísmo e empatia. Ou seja, nós podemos dizer que benevolência envolve os sentimentos, já que é uma demonstração de afeto e de estima, conforme a definição. Fala ainda que tem que ser feito com altruísmo. Altruísmo é fazer o bem de uma forma voluntária, sem nenhum interesse. Então a definição de benevolência ainda fala que deve ser feita com empatia. Essa empatia, o que seria? Seria quando nós nos colocamos no lugar do próximo, no lugar do outro, procurando inclusive sentir o que ele sente. Então caridade não é só fazer o bem? É fazer o bem com o sentimento e de forma desinteressada, sem querer nada em troca. Então é possível fazer o bem sem estar fazendo a caridade? Claro que é possível, Neste caso, é quando nós estamos fazendo aquilo que chamamos de beneficência. O que seria beneficência? É simplesmente fazer o bem, só que nem sempre de forma desinteressada e envolvendo os sentimentos. Por exemplo, um político que antes das eleições faz alguns atos no bem. Ele está com interesse ou com o objetivo de ganhar votos da população. O traficante lá na comunidade que auxilia os moradores com alimentos, com proteção. O interesse dele qual é? Ter o domínio do território, para que ele possa traficar as drogas ilícitas, não é verdade? Ainda a doação de uma empresa lá nos programas de televisão. Há o interesse de divulgar a empresa, de fazer o marketing da empresa. Olha, elas não deixam de ser importantes, Os atos de beneficência são muito importantes, Mas se forem feitos com benevolência,
Aí sim nós dizemos que é a verdadeira caridade, quando não há nenhum interesse. Ou seja, né, nós podemos fazer o bem como beneficência, mas sem benevolência. Quando há interesse, os sentimentos mais puros não estão envolvidos. A verdadeira caridade, ela é sempre feita com beneficência e com benevolência. Olha, será que até no meio religioso, mesmo inconscientemente, muitas vezes não ocorre algum interesse oculto quando estamos praticando a caridade? Como assim, Edu? Olha só, eu vou fazer a caridade para conquistar um lugar melhor lá no céu, ou no plano espiritual para nós espíritas. Pode até ser um impulso inicial, mas ainda não é algo natural em nós. Deu para entender? Mas mesmo assim, né, o importante é a gente continuar praticando essa caridade. Até que ela se torne algo tão natural que nem percebemos mais que estamos fazendo a caridade, pois ela já faz parte de nós. Como podemos despertar e fazer a caridade verdadeira? O que nos habilita em qualquer coisa na vida não é só a teoria, mas a prática, não é verdade? Então, o conhecimento do Evangelho é importante, mas não basta. É preciso que a gente pratique os ensinamentos de Jesus, né? E isso nos habilitará um dia para a caridade pura e caridade natural em nós. Então, não tem outra forma, é só assim praticando mesmo? Claro, né? Só praticando. No início pode até ser só beneficência, com algum interesse oculto e até sem muita vontade, né? Às vezes ocorre. Com o esforço e a nossa perseverança, aos poucos vamos sentindo o prazer de fazer o bem, pois estamos de acordo com as leis naturais, né? Principalmente a lei de amor e de caridade. E isso é contagiante e vai se tornando um desejo cada vez mais natural em nós de fazer o bem. A própria sensação de alegria de fazer o bem é a nossa maior recompensa. E acaba ocorrendo isso naturalmente, tá? Mesmo que a gente não queira nada, então isso é natural. O lema da doutrina espírita, então, é que fora da caridade não há salvação, né? Isso veio na época para quê? Para se contrapor ao fora da igreja não há salvação. Porque caridade, ela independe dos rótulos religiosos. Não é a religião que salva, mas a nossa transformação moral, que passa com certeza pela caridade, que acaba sendo a síntese de todas as virtudes. A caridade desinteressada, ela leva à nossa mudança interior e vai nos transformando intimamente em seres humanos melhores. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, nós temos um resumo da verdadeira caridade ensinada por Jesus. Uma passagem muito linda, que diz assim, né? Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Essa é a lei e os profetas. Então, a síntese da caridade, né, é fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Mas também não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos, né, que eles nos fizessem. Na codificação, nós vamos encontrar dois tipos de caridade. A chamada caridade material e a caridade moral. O que vem a ser caridade material? É quando nós atendemos às necessidades materiais de alguém que necessita, né? Quando nós doamos roupas, quando nós doamos comida, até dinheiro. Na verdade, é mais conhecida como solidariedade, como humanismo, na verdade, né?
A caridade material ainda é muito necessária no nosso planeta, né? Que tem tantas carências ainda, tantas diferenças sociais, com tanta gente passando fome, né? E não tendo um mínimo para a sobrevivência digna. A caridade material é a caridade que nós dizemos que é a mais fácil de fazer, pois geralmente nós doamos o que está fora, né, de nós, o que já usamos, o que não queremos mais ou não nos serve mais, não é verdade? Bom, e a caridade moral? Essa é a verdadeira caridade praticada, vivenciada por Jesus. Essa é muito mais difícil. Por quê? Porque ela envolve a convivência humana, com paciência, com tolerância, com indulgência, né? Com respeito ao próximo, como ele é, sem querer que ele seja como nós queremos. Essa caridade moral, ela consiste ainda em respeitar todas as diferenças étnicas, sociais, não julgar, não ofender, saber escutar, criticar menos, né? A caridade moral também pode ser feita até em pensamento. É, claro que pode, né? Quando? Quando nós oramos pelos necessitados e quando nós oramos inclusive pelos nossos desafetos, aqueles que não simpatizam conosco ou não nos querem bem. Isso é caridade, orar por eles, né? Outra caridade moral, né, importante, é a autocaridade, que seria a autoaceitação. Ou seja, quando nós nos aceitamos verdadeiramente como nós somos, né? Com nossos defeitos, com nossas virtudes, mas nos esforçamos por nos melhorar. Nesse sentido, é muito importante o autoconhecimento, né? Pois quando nós nos conhecemos, nós sabemos das nossas reais necessidades morais e o quanto ainda nós temos que melhorar. Assim, nós vamos ver o nosso próximo com mais respeito, pois ele também tem carências morais, necessidades como nós temos. Então esse processo nos ensina a parar de julgar e de criticar os outros, não é verdade? Pois somos tão carentes de evolução como qualquer pessoa, como qualquer próximo, né? Na autocaridade ainda é importante o auto-perdão. Ele é fundamental, esse auto-perdão. Porque quando nós não nos perdoamos por um erro, nós ficamos angustiados, né? Dificultando o nosso processo evolutivo. Pois acabamos carregando aquele sentimento de culpa que acaba nos consumindo. Então vamos nos dar o direito de sermos humanos. Errou? Procura arrumar e segue fazendo bem. Não somos culpados, na verdade, somos responsáveis das escolhas, o que nos habilita a prosseguir procurando o reajuste, né? E evitando cometer novamente os mesmos erros. Vá e não peques mais, disse Jesus, né? Então vale lembrar que a autocaridade não é autopiedade, tá? A autopiedade, ela é prejudicial, pois é sentir pena ou dó de si mesmo. E ficamos achando desculpas para não seguir o caminho com esforço, com coragem, né? Na autopiedade, é muito comum nós fazermos a vitimização, que é nos fazermos de vítima de tudo de errado que nos ocorre, e os outros vão ser sempre os responsáveis pelo nosso sofrimento. Nunca nós, os outros são os responsáveis. E assim, nós não assumimos o controle das nossas vidas, né? Então, autocaridade, autoperdão e autoaceitação, sim. Agora, autopiedade, não, né? Só nos atrasa a caminhada. Não podemos esquecer do nosso verdadeiro e maior objetivo aqui no planeta Terra, né? Que é o quê? A nossa transformação moral. Desenvolver todo o amor que Jesus nos ensinou, e isso passa necessariamente pela caridade. Sem a caridade, eu poderia dizer, não
tem transformação moral. No Evangelho, em grego, nós temos muito a palavra ágape, que significa amor. Mas não aquele amor no sentido mais vulgar, mas sim o amor que se doa, ou seja, o amor caridade. Paulo de Tarso foi o que melhor expressou a verdadeira caridade em palavras, né? Em sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, ela não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ela tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, abraços a todos os amigos. Fiquem em paz.